falar sobre, novamente, né, sobre a PEC da transição, porque a aprovação tem toda uma expectativa, a aprovação hoje no Senado representa praticamente a metade ali do caminho percorrido por essa PEC após semanas de negociações entre a equipe, então, indicada por Lula e também o Congresso Nacional. E a expectativa do governo eleito é de que esse texto passe sem maiores dificuldades hoje e também, no máximo, até amanhã, e que seja já na semana que vem votada na Câmara dos Deputados. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Bom dia, deputado. Muito bom dia. Deputado, é claro, gostaria de começar a nossa conversa aqui falando sobre a PEC da transição, porque ontem a gente viu essa proposta um pouco mais desidratada em relação do que foi, né, apresentada pela equipe do governo eleito do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de saber, na visão do senhor, essas mudanças que foram feitas, principalmente em relação ao valor, né, uma redução de 30 bilhões e também de prazo de 4 para 2 anos, está muito ali próximos do que a base do atual governo estava desejando e negociando? Olha, nada é razoável que estoure o teto do gasto. Então, já estamos, se fosse 1 bilhão a mais do que o teto do gasto, já seria uma proposta negativa. Então, nós estamos ainda com 175 bilhões. Vamos lembrar o que é isso. Isso equivale a mais do que um mês de toda a arrecadação federal. Então, o governo federal não tem 13 meses para trabalhar. Ele tem 12 meses. Então, como é que ele vai fechar essa conta? Essa conta vai vir para a população em inflação, aumento de juros e aumento de impostos. E mesmo assim, acho que fazendo aumento de juros, aumento de impostos, ainda vamos ter inflação. O que significa que você, fazendo uma PEC irresponsável como essa, que quebra o teto de gastos, você vai estar dando de um lado e tirando de outro, porque a inflação come todos esses ganhos. E a população precisa viver com uma moeda estável e uma inflação estável, ou ao menos zero de inflação, isso aqui seria sempre o objetivo, mas alguma inflação de demanda, que seria a boa inflação, e não a inflação de gastos públicos, que é o tipo de inflação que nós temos no Brasil. Então nós temos que estancar os gastos públicos, deixar com que a inflação natural dos demanda, oferta e demanda que existe dos produtos, essa que seja a inflação que a gente possa conviver com ela. E vamos lembrar que o maior impactado é o maior beneficiado. O maior impactado pela inflação é o beneficiado dos R$600 mais os 150 por criança. Então, esse aqui está o balanço, e que a maioria dos deputados e senadores não tem coragem de falar contrário a essa PEC. Por quê? Primeiro porque eles votaram favoráveis no passado, não conseguiram se contrapor, entendendo que a inflação tira da população carente. Eles não conseguem verbalizar isso, eles não acham que isso emplaca como sendo uma narrativa poderosa. Então eles se rendem a essa narrativa demagógica de que precisamos agora, que vivemos uma grande crise e que precisamos romper o teto de gasto, inflacionar a nossa moeda e fazer esse programa. Então, eu sou extremamente negativo aí com qualquer que sejam esses valores que venham com o rompimento do teto de gasto. Se essa proposta viesse com uma proposta de corte de gastos de 200 bi, aí sim, seria aprovado, talvez tranquilamente. Agora, quando tem rompimento de teto de gasto, certamente vários deputados vão votar contrário. O próprio presidente na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se comprometeu a aprovar o texto conforme ele viesse do Senado. Em relação aí à base do governo, desse atual governo do presidente Jair Bolsonaro, vocês estão trabalhando junto com os senadores para tentar desidratar esse texto ou, de fato, vocês vão acatar todo esse comprometimento feito por Arthur Lira? Olha, a base do governo, sobretudo o PL, está bem dividido nesse tema. Tem uns que apoiam somente 1 ano, tem outros que não querem balançar o barco e vão aceitar 2 anos, tem outros como eu que não querem aceitar de todo nada que rompa o teto de gastos. Então aí temos várias nuances aí, várias vertentes dentro do próprio PL. Mas o que eu quero falar aqui com relação ao Lira e com relação ao Pacheco, eles só estão pautando isso porque tem a ver com as suas próprias eleições no ano seguinte. Então essa PEC não vem com mérito próprio, ela vem tingida de uma vontade eleitoreira desses 2 agentes de se perpetuarem como presidente de Câmara. Então a gente tem que olhar isso também com um certo rigor, uma certa responsabilidade, já que eles não estão sendo responsáveis em pautar ou não pautar essa PEC, que eu acho que é uma PEC irresponsável, nem deveria ser pautada, mas como eles não estão sendo responsáveis, nós, deputados, partidos e algum conjunto de deputados, talvez que ultrapasse alguns partidos,
que entendam os impactos negativos para a população carente de você ter mais inflação. Nós é que temos que dizer não podemos ter essa PEC sendo pautada do jeito que está, e é por isso que eu acho que vai ser aí teremos um embate, não está definido ainda como é que vai ser isso, mas não vai ser 100% de aprovação fácil, não. Deputado, até o senhor comentou, né, que o partido, né, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, está um pouco rachado, um pouco dividido em relação a se aprova ou não, como vem do Senado, se reduz o tempo, o valor, enfim. Mas também vale falar também que foi uma proposta, né, também feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante a sua campanha e estava previsto para o ano que vem no orçamento feito, né, pela equipe econômica e também só a questão dos R$400, não 600. Então teria que ser votado de qualquer forma. E agora nesse texto, né, em vez de retirar o programa de assistência social da regra de teto de gastos, como previu o texto original, né, retirando todo o Auxílio Brasil, agora chamado, né, de Bolsa Família, esse relatório prevê uma ampliação do teto de gastos. Então, o teto de gastos tinha um valor, agora esse teto aumentou. Como é que o senhor vê essa mudança de estratégia e de estrutura da PEC? Bem, primeiramente, com relação ao governo Bolsonaro versus o próximo governo. O governo Bolsonaro tinha um compromisso com a estabilidade fiscal. Tinha um compromisso com a redução dos gastos públicos. Ele tinha um compromisso com a equiparação de despesa e receita. Ou seja, vamos reduzir as despesas para que a gente possa dar uma folga para fazer todos esses planos. Então, esse que era o compromisso do governo passado. Por isso que, dentro de um contexto do governo passado, uma proposta como essa viria tranquilamente. Não acharia que haveria algum problema. Haveria privatizações e uma série de outras contemporizações aí para equilibrar. Não é o caso desse novo governo. Esse novo governo já nasce com uma vontade de desequilíbrio. E como é que ele quer atingir o desequilíbrio? Como é que ele quer atingir o equilíbrio? Não é cortando gasto. É como você muito bem falou, é ampliando exatamente o escopo da PEC. Ou seja, vamos ter que aumentar impostos, vamos ter que aumentar o quanto que o governo retira de poupança e renda da população para suplantar esse gasto. Então, é gastança e cobrança. Esse é o novo modelo. Gastança e cobrança, gastança e cobrança. Então, quem sai perdendo é o próprio contribuinte. É aquele que recebe de um lado, mas vai ter que pagar muito mais do outro. E olha, as ineficiências e a sinalização para o mercado é extremamente perigosa. Significa o quê? Que a atividade econômica é capaz de cair em função de ter muito mais cobrança, em termos de níveis de impostos. Se começar a cobrar todos os impostos que o novo governo quer cobrar para suplantar, acho que parcialmente, aquilo que pode até suplantar em termos de novos gastos, nós vamos ter uma sinalização para o mercado dizendo o seguinte, olha, não invista no Brasil. Então a atividade econômica é capaz de cair, ou seja, a arrecadação é capaz de cair ainda mais. Então as previsões que estamos vendo para o próximo ano é de inflação mais alta, de nível econômico mais baixo e de uma arrecadação forçosamente mais baixa. Então, como é que esse rombo é agora? Agora, projetando no futuro, como é que vai ser efetivamente o resultado? É isso que a gente tem uma preocupação. Acho que o rombo vai ser muito maior, considerando que nós não vamos ter uma atividade econômica forte bastante no ano que vem para poder arrecadar o bastante para poder fechar essa conta aí. Então, muito perigo aí adiante. Deputado, e também outro assunto que é o destaque em Brasília é a questão do julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do orçamento secreto, né, as emendas de relator. O senhor acredita que essa discussão do orçamento está muito mais no campo jurídico do que o político? E se o senhor acredita realmente, de fato, que esses recursos precisam de uma maior transparência, até mesmo para a população saber qual o destino de todas essas verbas? Perfeito. Bom, com relação à transparência, ela existe já. Então, essa questão do orçamento secreto, isso foi criado pela mídia. Isso, de fato, existe transparência, as indicações são claras, para onde os recursos têm que ir, é tudo bem claro. Agora, onde é que o debate tem que ser travado? Na constitucionalidade ou não da RP9. Acho que é isso que é a discussão. Então, é uma discussão jurídica. Eu sou da opinião que hoje, dentro do contexto constitucional de hoje, a RP9 não é constitucional. Aliás, emenda parlamentar nenhuma deveria ser constitucional. Lembrando que a função de um deputado é legislar e monitorar o Poder Executivo. Agora, essa ideia da emenda foi criada exatamente para que os deputados tivessem aquele poder eleitoral, né, de ter uma emenda parlamentar, gastar na sua base e aquilo fazer com que ele perpetuasse no poder. E isso virou também uma alavanca de poder.
usado muito erroneamente pelo governo do Lula anterior. Então eles querem, por um lado, recontrolar isso. O governo executivo quer reassumir o controle desse orçamento. Aí é que é o ponto que eu acho que a gente precisa pacificar. Eu acho que o parlamento conquistou o orçamento nesses últimos anos, né, sobretudo em 2019 em diante, e agora temos essa questão da RP9. Vamos voltar esse orçamento uma parte desse orçamento para o executivo, para que ele possa controlar o legislativo como ele fazia antes, ou vamos deixar isso na mão do parlamento e melhorar o processo orçamentário, melhorar a cobrança no deputado e a cobrança no legislativo? É para isso que eu acho que é para onde a gente tem que ir. Então, lembrando, o que eu estou falando aqui? Estou falando que a RP9, no atual estado de análise constitucional do momento, não acho que ela é constitucional. No entanto, eu acho que temos que constitucionalizar, sim, a RP9 e temos que trazer para o parlamento mais controle disso. Não podemos deixar no executivo para não voltar às práticas antigas que a gente sabe que eles querem praticar. Deputado, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Manhã Band News, trazendo também todo o lado também, né, da base do governo, do atual governo, em relação à PEC da transição. Há pouco também a gente conversou com um deputado, né, do governo eleito também, o Carlos Zaratina, então é importante trazer esses dois lados para que a nossa discussão fique cada vez mais democrática. Obrigado. Muito obrigado, bom dia.